Olá, maravilha, tudo jóia, uma alegria estar aqui com você em mais um encontro no YouTube do Que Concursos, né? Que Concursos sempre ao seu lado, caminhando com você rumo à aprovação. Eu sou o professor Vinícius Mota e neste encontro, nesta oportunidade, nós vamos trazer para você um tema que não tem muito tempo, nós abordamos aqui no YouTube. Um tema importantíssimo, o tema dos segurados especiais. Se você não viu esse encontro, essa oportunidade caiu aí como chave de ouro. Se você está estudando para qualquer concurso que tenha seguridade social, é muito importante conhecer segurados especiais. É um tema quente em provas. E aqui nós encontramos perguntas que são desafiadoras. Não é um tema simples. Não é um tema simples. A ideia do segurado especial é fácil, só que existe muito detalhe, muita regra. E aqui você precisa aprender, que é o que a gente vai fazer. Enquanto você assiste, você está pegando a ideia, está aprendendo, é a apropriação primária do conteúdo, acompanhando os raciocínios, entendendo as figuras. Aí você precisa, e é com você, revisar. Tá joia? Beleza? Professor, quero anotar a aula de hoje. Tem um caderninho aqui. Eu sou tão dedicado que eu tenho um caderninho para anotar as aulas do YouTube do Que Concursos. Maravilha. Tá bom? Perfeito. E além disso, aprende, revisa aí, resolve questões. Treina, tá? Pessoal, concurso é seriedade. Por mais que nós, professores, busquemos brincar, trazer um sorriso, mas a sua parte aí é seriedade. Não cai em fórmula mágica. Inventaram um método que você não faz nada, aprende tudo e passa na prova. Pessoal, né? O golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Tá joia? Qual que é o caminho? Estudo. De maneira eficiente, adequada. Você precisa de um direcionamento, de persistência, qualidade e assim você alcança a sua aprovação, tá bom? Beleza? Vamos nessa? Vamos tratar do segurado especial. A primeira ideia, antes de eu te apresentar o slide, por onde que a gente começa? Por onde a gente começa? É o seguinte, Seguridade social é amplo. Dentro da Seguridade Social, nós temos 3 segmentos. Um deles é a Previdência Social. A Previdência Social, ela é organizada em regimes. Nós temos o regime geral e os regimes próprios. Ok? Regime geral de Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social. Os próprios são aqueles para alguns servidores. A gente nem vai se quitar com isso. Nós vamos falar do regime geral de previdência. Dentro do regime geral de previdência, nós temos algumas pessoas. Essas pessoas nós chamamos de maneira geral de beneficiários. São aqueles que podem demandar um benefício lá da previdência. Atendeu aos requisitos? Atendeu. Aconteceu alguma situação na qual a pessoa venha a precisar de uma proteção do seguro, não da seguridade, do seguro social? Aconteceu a situação. Então ela vai poder demandar este benefício do seguro social. Ok? Tá? Beneficiários são aqueles que têm um benefício a usufruir, a receber, desde que as condições ali estejam presentes. Dentro de beneficiários, nós temos uma divisão: segurados e dependentes. Segurados são aqueles que estão contribuindo. Dependentes são aqueles que têm um vínculo familiar com o segurado. Segurado e dependente, coisas diferentes. Segurado está contribuindo. Exemplo, é o empregado, a empregada lá da fábrica. Dependente é o seu filho, sua filha, que tem um vínculo com este segurado. Dentro dos segurados, temos obrigatórios e facultativos.
obrigatório. Segurado obrigatório é aquele que exerce alguma atividade remunerada, seja qual for. Segurado facultativo. Ele não exerce nenhuma atividade remunerada, porque se exercesse, seria obrigatório. Só que esse segurado facultativo, embora não exerça nenhuma atividade remunerada, faz a opção de se vincular ao regime, visando garantir as proteções que o regime oferece. Segurados obrigatórios, portanto, são aqueles que exercem atividade remunerada, seja qual for. Dentro dos segurados obrigatórios, nós encontramos 5 modalidades e uma dessas modalidades é o tema da aula de hoje. Segurado especial. Segurado especial. É desta figura que nós conversaremos, é sobre essa figura que nós conversaremos, é desta pessoa que vamos falar aqui no nosso bate-papo no YouTube do Que Concursos, tá bom? Deixa eu trazer para você aqui, vamos lá, muito bem, aqui ó, eu aqui na telinha, tudo bem? Segurado especial, vamos nessa. Te trazer uma ideia inicial, tá? Deixa eu pegar aqui o material. Pronto. Tá aí, né? Segurado especial, esta é uma ideia inicial e importante. O artigo 195, parágrafo 8º, artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal estabelece para alguns trabalhadores rurais e pescadores que exerçam atividade em regime de economia familiar a possibilidade de contribuírem para a Seguridade Social considerando o valor da produção comercializada. Considerando o valor da produção comercializada, tá? É aqui que nós encontramos o suporte constitucional do segurado especial. Ele é um contribuinte? É. É uma pessoa física que está contribuindo para a Seguridade? É. Muito bem. Ele é segurado? Se acontecer alguma situação, se ele sofrer um acidente, se ele precisar se aposentar, se tiver um parto, né, assegurada, deu à luz, e aí precisa receber um benefício, vai receber? Vai. Qual que é a diferença do segurado especial para os demais segurados obrigatórios? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual. Qual a diferença do segurado especial para os demais segurados obrigatórios? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual. Efetivamente, o segurado especial não contribuirá com uma alíquota incidindo sobre o valor de remuneração que ele recebe. Ele não recebe um salário, ele não recebe um prolabore. Ele contribui considerando o valor da sua produção comercializada. Olha só. Por quê? O segurado especial, que trabalha em regime de economia familiar, é o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal e os seus familiares. Essencialmente, são pessoas que exercem atividades econômicas de pequena monta, de pequeno resultado econômico. Trabalham em áreas pequenas, comercializam valores pequenos e considerando, se nós pensarmos na figura de um que seja produtor rural, não é todo mês que ele vai conseguir comercializar a sua produção. Existe a semeadura,
existe a colheita, existe a venda, existe, né, um procedimento a ser respeitado. O empregado convencional recebe o seu salário todo mês. E aí a alíquota incide no salário. Para o segurado especial, essa fórmula não funciona. Por isso que é sobre o valor da produção. Tá bom? Muito bem. Vem comigo aqui. Assim, o segurado especial é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo vamos lá de novo, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo. Ou ele reside no imóvel ou ele reside próximo ao imóvel no qual desenvolve a sua atividade. Que individualmente ou em regime de economia familiar, ok? O que é importante? Caiu na prova do INSS, agora só não lembro se foi... A gente resolve tantas questões, né? Se foi na de 2016 ou na de 2022 geral, não Guarulhos. Mas era um segurado especial que trabalhava individualmente. Nem sempre vai ter a figura da família. Mas tá tudo bem. Ou é individual ou em regime de economia familiar. Não tem como fugir disso. Perceba que ele não controla diversos empregados. Ou ele faz sozinho, ou ele conta com seus familiares. Pensa num produtor rural humilde, que ajuda, tá bom? Pensa num pescador humilde, que conta com a sua família nas atividades da atividade pesqueira. Conserto da rede, preparo das iscas, né? A limpeza, né? do material que ele consegue pescar. Atividades simples, humildes, sacou? E aí vem comigo. Ainda que com eventual auxílio de terceiros. Esse auxílio de terceiros eu quero que você destaque. Eventual. Outro ponto. Terceiros aqui não se confunde com empregados. É outra história. Beleza? Tá? E aí nós vamos ver as especificações para ser segurado especial. Nós vamos ver três especificações. Então, de início, o que eu quero que você visualize? Nós estamos em um ponto de partida, qual seja, estamos falando de uma pessoa física que reside no imóvel ou em aglomerado urbano ou rural próximo, ponto de partida. Que trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, com o eventual auxílio de terceiro. Tudo isso é o ponto de partida, porque a partir daqui eu vou te apresentar três especificações. A primeira, ele ser um produtor. A segunda, ser um pescador artesanal. A terceira, ser cônjuge ou companheiro ou filho maior de 16 de alguém dessas duas figuras anteriores. Temos um ponto de partida comum para as três figuras que eu vou te mostrar. Esse ponto de partida precisa se conectar com alguma das três figuras que eu vou te mostrar. Então nós teremos uma pessoa física que reside no imóvel ou próximo em aglomerado urbano, que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, com eventual auxílio terceiro na condição de 2 pontos. Agora vamos ver três especificações. Quais sejam? Produtor, pescador ou cônjuge. Então eu posso ter um segurado especial do ponto de partida que seja produtor rural? Isso. Posso ter outro que do ponto de partida seja, na sua atividade, um pescador? Posso ter um outro tipo de segurado especial que desse ponto de partida seja alguém vinculado por um laço familiar a um produtor rural ou a um pescador? Isso. Dentro do produtor rural,
nós temos ainda um detalhamento. Mas guarde isso, produtor, pescador ou cônjuge ou filho, familiar, né? Aqui tem mais detalhe, a gente vai chegar lá. Vamos nessa, olha só. Temos aqui, qual é a primeira possibilidade? Considerando aquele ponto de partida imutável, pessoa física, o imóvel, individual, regime de economia familiar, né? Com eventual auxílio de terceiros. Isso aqui é o ponto de partida, isso é imutável. Mas a primeira possibilidade, que essa pessoa, atendendo a todos esses requisitos, seja produtor. Ele vai trabalhar na agropecuária. E não importa se ele é proprietário, se ele é usufrutuário, se ele é possuidor, se ele é assentado, se ele é parceiro, se ele é meieiro, se ele é comodatário ou arrendatário rural, não importa a razão pela qual ele está utilizando aquela terra. O importante é que ele seja um produtor, que explore atividade. E aqui nós temos duas possibilidades. Ou ele explora, esse produtor explora atividade agropecuária em área contínua ou descontínua, não importa. De que seja, né? Igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Agropecuária, atividade agropecuária, em área contínua ou descontínua, tá? Igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou seja, uma pequena propriedade, ou um produtor que não está explorando atividade agropecuária, mas é um seringueiro ou extrativista vegetal. Seringueiro ou extrativista vegetal, na coleta ou extração de modo sustentável de recursos naturais e renováveis e faça dessa sua atividade principal. Detalhes aqui. Professor, eu preciso saber o que significa o módulo fiscal, a dimensão territorial de um módulo fiscal para a minha prova? Não, porque isso varia a depender das classificações adotadas naquele município. Não tem que decorar. Tem que só saber que é igual ou inferior a 4 módulos fiscais. Professor, na minha prova, se aparecer área maior do que 4 módulos fiscais, 5, 6, 7, 8, 20, não será segurado especial. Professor, eu trabalho com previdenciário, leio jurisprudência e já vi decisões que desconsideram com a rigidez desse aspecto do tamanho da propriedade. Beleza. Na sua prova, essa jurisprudência fica de lado e você segue os ditames da legislação. Beleza? Tá bom? Professor, se não for agropecuária, a figura do produtor pode ser um seringueiro ou extrativista vegetal. Se aparecer na minha prova extrativista mineral, não será segurado especial. O extrativista mineral é o garimpeiro, é aquela pessoa que vai buscar a pepita de ouro, né? Vai na batela buscar o ouro ou pedras preciosas, né? O garimpeiro é contribuinte individual, é outra figura. É outra figura. Tá bom? Beleza? Não confunde não, tá? Seringueiro ou extrativista vegetal. Mas lembre-se, ponto de partida e 3 possibilidades, uma delas é o produtor. Temos outras 2, correto? Bora! Além de produtor, nós temos a figura do pescador artesanal, ou a este assemelhado, que faça da pesca profissional ou habitual seu principal meio de vida. Dá uma olhada aí, pescador artesanal, ok?
ou a este assemelhado, que faça da pesca profissional habitual seu principal meio de vida. Vem comigo aqui, ó. Vou te mostrar. Deixa eu ver se tá fácil. Tá fácil sim, ó. Tá dando para ler aí? Gente linda de meu Deus. Como é que tá esse? Deixa eu ver. Não, ficou grande demais, né? Deixa assim. Prova da Sebrasp para o técnico do Seguro Social, INSS, 2022, reaplicação Guarulhos. Eles precisaram reaplicar a prova em Guarulhos, tá? A respeito do contribuinte individual, do segurado especial, do segurado facultativo, julgue o item seguinte. Suponha que Matilde, moradora do interior... Ah, não acredito que está marcado aqui já. Vamos fazer. Paciência, eu vou dar um F5 aqui depois. Mas deixa eu te mostrar como cai na prova, né? Moradora no interior da Amazônia, utilizando-se de embarcação de pequeno porte, faça da pesca o quê? Artesanal, seu principal meio de vida. Nesse caso hipotético, para se filiar ao regime geral de previdência social, para se filiar ao RGPS, Matilde poderá fazer a sua inscrição como segurada facultativa. Tá errado. Professor, ela é segurada especial, não é? Tá errado. É que já foi, né? Mas vou apertar o F5 aqui. Vamos lá de novo. Carregou, carregou. Tá errado, né, pessoal? Veja. Tá bom? Por quê? Segurado facultativo é aquele que não exerce... Opa, apareceu aqui a... Ah, vamos já fazer a propaganda, né? Vai ter live em breve da pós-graduação aí do Que Concursos, tá? Dia 7 de agosto. Mas vamos lá. O segurado facultativo é aquele que não exerce uma atividade profissional, uma atividade remunerada. Ora, o pescador exerce. O pescador exerce. É por isso que, na verdade, essa questão está errada, porque Matilde é segurada especial, não segurada facultativa. Tá joia? Tranquilo? Show? Muito bem. Vamos seguir aqui, deixa eu trazer para você o PowerPoint. Vimos aí a figura do pescador, né? E existe a terceira possibilidade. Lembra da figura do regime de economia familiar? Temos aquele que é o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos, ou a este equiparado, do segurado nas hipóteses anteriores, que tem a participação ativa nas atividades rurais ou pesqueira do grupo familiar, tá bom? Segurado, ele pode ser produtor, pescador ou familiar. Mas especificamente que tipo de familiar? O cônjuge ou companheiro, ou ainda filho maior de 16 anos, que contribua ativamente no desempenho dessa atividade, caracterizando o trabalho em regime de economia familiar. Que tenha participação ativa nas atividades pesqueiras e rurais. Tá joia? Beleza? Ok? Muito bem. Vamos nessa. Bora mais um detalhe aqui. Vamos lá. Regime de economia familiar, o que é isso? É aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência. Você se lembra
que eu falei que o segurado especial é aquela pessoa humilde, aqui no sentido, né, mais valoroso dessa palavra humilde, tá? Não é como a pessoa se vê, não é isso que é humildade, né? É humildade no sentido de desenvolver uma atividade econômica de pequena monta, de pequeno resultado econômico. Se eles estão trabalhando em regime de economia familiar, que significa a colaboração dos membros da família naquela atividade para garantir a subsistência, não estamos falando de uma família de fazendeiros. Estamos falando de pessoas que estão lutando cotidianamente para garantir o pão de cada dia, para garantir a refeição de amanhã. Não é herdeiro e nem se garante com dancinha de TikTok. Tá certo? Beleza? Garantir, né, a própria subsistência. E, ademais, também pode aparecer desenvolvimento do núcleo familiar. O trabalho é indispensável para a própria subsistência e desenvolvimento do núcleo familiar. Tá bom? Beleza. Lembra da ideia da colaboração? Vai aparecer aqui. Em condições de mútua dependência, sem utilização de empregados permanentes, sem utilização de empregados permanentes. É possível contar com empregados? Sim, mas temporários, por prazo determinado, numa espécie de conta que corresponde a 120 dias barra pessoa por ano. O que não pode é ter empregado permanente. Porque se tiver empregado permanente, se assemelha a uma atividade econômica organizada. Já sai da figura da subsistência. Já se assemelha a uma atividade empresarial, porque é organizada, no sentido de reunir insumos, mão de obra e por aí vai. A figura do empregado permanente afasta o segurado especial. Tá bom? Beleza? Mas guarde, segurado especial pode contar com empregados? Pode. Só não pode ser permanente. Sussa? Beleza? Maravilha? Tranquilo? Guardou essa? Pegou? Muito bem, maravilha, maravilha. Show de bola. Vem comigo aqui, gente linda de meu Deus. Preste atenção nesse ponto. É possível eventual auxílio de terceiros? Exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Lembra que eu te mencionei, olha, o terceiro aqui não é o empregado. O terceiro não é o empregado. Por quê? Se fosse empregado, nós teríamos remuneração e subordinação. Mas o que a lei está prevendo e pode aparecer na sua prova? Imagina que a banca Sebrasp 2024, INSS, janeiro. Calma, né? Calma, talvez não seja assim, mas vamos lá. Imagina que ela te apresenta o exercício e fala que Silvana exerce a sua atividade individualmente num pedaço de terra de 3 módulos fiscais e conta com a colaboração de Alcides, que também tem 3 módulos fiscais e cuida da sua atividade econômica individualmente. E aí um ajuda o outro. Um ajuda o outro, ocasionalmente. São 2 produtores em pequenas propriedades que, em determinadas situações, colaboram um com o outro. Não tem vínculo empregatício, não tem remuneração, não tem subordinação. Esse é o eventual auxílio de terceiro.
Mas lembre-se que o segurado especial esquece o terceiro, esquece o vizinho. O segurado especial pode sim contar com empregados? Pode. O que não pode é contar com empregados de maneira permanente. Aí não pode. Olha só. O grupo familiar poderá utilizar-se, né, de empregado contratado por prazo determinado, na razão de, no máximo, 120 dias pessoa no mesmo ano civil. 120 dias pessoa no mesmo ano civil, ok? Esses 120 dias correspondem aos mesmos 120 dias da possibilidade do segurado especial exercer uma atividade turística lá na região. Pode, tá? Mas guarde, não tem empregados permanentes. Não tem empregados permanentes. É no máximo 120 dias pessoas no mesmo ano civil. Professor, me explica um negócio aqui. O que quer dizer 120 dias pessoa? Que conta é essa, professor? Meu Deus do céu! Vem comigo. Imagina o seguinte. Sebrasp. Vai, janeiro é exagero. Vai lá. Abril. Imagina. Fulano, Vinícius, produtor rural, 4 módulos fiscais, contrata 120 trabalhadores para trabalhar em um dia ao longo do ano inteiro. Pode? 120 pessoas dia. Quantos dias de trabalho nós temos? 120. Considerando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 120 pessoas trabalhando um dia. Dá um total de 120 dias de trabalho. Ok? Mas isso não é muito comum. Mas imagine assim, em vez de eu contratar 120 pessoas para trabalhar um dia, eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 120 dias. O importante aqui é que a conta da multiplicação entre os dias trabalhados e o número de pessoas não ultrapasse 120. Você pode contratar 2 pessoas para trabalhar 60 dias? 2 vezes 60, 120. Eu posso contratar 3 pessoas para trabalhar 40 dias? 3 vezes 40, 120. Eu posso contratar 10 pessoas para trabalhar 12 dias? Pode. Desde que esse resultado esteja sempre limitado, não ultrapasse 120 dias no ano civil. Por isso que essa conta 120 dias barra pessoa no mesmo ano civil. Ok? Beleza? Tá jóia? Posso contratar 6 pessoas para trabalhar em 20 dias? Vai dar 120 do mesmo jeito. Tá jóia? Tranquilo isso, gente? Eu vou te mostrar aqui como caiu na prova. INSS 2016. Ó. Né? Sim, não é que eu sou profeta, mas veja. 2016. Até 2022 foi, do período recente, o maior intervalo entre as provas para o INSS. As provas para o INSS tinham uma frequência muito mais reduzida, intervalos menores.
Mas crise econômica e tudo isso e tal, 6 anos. Ainda esse ano, as indicações é a realização de mais um concurso para o INSS para contratar perito. Essa é uma informação prestada pelo próprio governo. Vamos ver se concretiza. Tem que autorizar. Mas 1.700 peritos é a ideia. O concurso de 2022, com seus 3.300 e poucos aprovados, que todos tendem, né, a ser nomeados, nem contemplava analista do Seguro Social, que é uma demanda do órgão. O concurso de 2022 não consegue atender aos 20.000 cargos vagos. Então existe espaço para nós termos concursos para o INSS, veja que eu disse no plural. Mais concurso para técnico, concurso para analista, porque faz muito tempo que não tem, concurso para médico do INSS, o perito. Então, esta autarquia está no momento de reorganizar-se. Vale muito a pena você dirigir a sua atenção a essa disciplina, tá? E aqui, turma, né? Só para evidenciar o tratamento, né? Com base no disposto na Lei 8.203 de 91, julgue o item a seguir. Olha só como caiu na prova de 2016. O pescador que exerça essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial, mesmo que tenha empregados permanentes. Certo ou errado, turma? Errado, né? Errado, né? A gente poderia dizer, poxa, não disse se é pescador artesanal ou não, fiquei na dúvida. Mas na hora que você lê aqui, ó, mesmo que tenha empregados permanentes, aí não tem, né? Não tem nem dor de cabeça, de fato, tá errado. Deixa eu puxar a estatística. Eu imagino que o pessoal aqui tenha tido um desempenho bom, né? Tá puxando a estatística aqui. Vamos ver como a turma foi. Vamos lá, tá carregando. Ó, e mais uma coisa, hein? Observa aqui o seguinte, muito comum, enquanto puxa lá, muito comum isso aqui nas provas. A frase começa certa. E na parte final, nós identificamos o erro. As bancas gostam de fazer questão assim, para ver se você está atento ao detalhe. E aí elas colocam o começo certo, se você está distraído, cansado na pressa, não presta atenção. E aí elas mudam a palavrinha na parte final. Mesmo que tenha empregados permanentes, tá? Atenção com isso. Aqui, 82% de aproveitamento. Temos 57.000 pessoas que acertaram essa questão, né? Nós temos aqui 70.000 pessoas resolvendo este exercício. Eu fico impressionado com a comunidade que concursos, né? 70.000 resoluções dessa questão. Isso é muito impactante, muito impressionante, né? 61 comentários. A plataforma do Que Concursos, em termos de questão, ela é incomparável. A qualidade dos comentários, a comunidade Que Concursos, os alunos se ajudando dentro da plataforma, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E tão bom quanto isso, nesses 15 anos de concursos, é que agora, neste ano 2023, nós temos aí o nosso curso preparatório no Que Concursos, assinatura nova e limitada, incontáveis cursos para você estudar. Eu imagino que você já tenha se inscrito no canal aqui no YouTube, né? Para acompanhar as aulas, acompanhe os professores nas redes sociais, no Instagram. Você precisa de direcionamento para estudar com eficiência e conquistar a aprovação, encurtando esse caminho. Não é fácil, mas dá para encurtar. Hoje, na internet, se acha um monte de coisa.
Mas como selecionar aquilo que você precisa efetivamente? Como selecionar aquilo que faz diferença? Como selecionar aquele material que não está te enrolando? Aquele material que é maior e não precisava? Ou aquele material que está desatualizado tem 4 anos? Então, pessoal, você precisa daquela direção, aquela perspectiva, aquele cuidado, aquele tratamento que um professor consegue te apresentar, apontando o caminho mais adequado nos seus estudos, na sua preparação. Tá? Então, se você quer concretizar a busca da sua aprovação, o caminho é o que concursos. E você sabe, tá joia? Se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like na nossa aula e nos vemos numa próxima oportunidade. Tá joia? Um grande abraço e até mais.